fala em magnetismo, se fala muito em bobinas, que eu mostrei como é que se calcula o campo magnético da bobina, e também se fala em solenoides e toroides. Na verdade, o solenoide é uma bobina, só que o solenoide é uma bobina com um enrolamento bem compacto, tá? E os nossos solenoides que nós vamos utilizar nos nossos cálculos são solenoides ideais. Um solenoide, para ser considerado ideal, ele tem o comprimento do solenoide muito maior do que o raio ou o diâmetro do enrolamento. Então, isso eu já vou mostrar através das linhas de campo. Nós precisamos trabalhar com solenoides ideais, com comprimentos grandes, para desprezar os efeitos de borda do solenoide, tá? Mas o solenoide é uma bobina, nem toda bobina é um solenoide, tá? O solenoide é uma bobina compacta e para as equações que nós vamos deduzir, que é para o caso do solenoide ideal, o comprimento vai ter que ser bem maior do que o diâmetro, tá? O toroide nada mais é do que um solenoide fechado. A gente fecha as extremidades do solenoide e ele faz um formato como se fosse um pneu ou uma rosquinha. Então, pessoal, para entenderem como é que funciona as linhas de campo de um solenoide, eu vou desenhar um solenoide com poucas espiras e aberto, mas o solenoide tem um enrolamento bem compacto, tá? Só a nível de ilustração, eu vou esticar a visão do meu solenoide aqui, ó, e vou desenhar as espiras do meu solenoide como se a metade saísse aqui no quadro e a outra metade estivesse atrás do quadro. Tá? Eu vou desenhar só algumas espiras abertas, só para vocês entenderem onde eu quero chegar com as linhas de campo do solenoide. Tá? Claro que um solenoide ideal vai ter um comprimento muito maior que o diâmetro, né? Mas é só a nível de ilustração aqui. Eu quero que vocês vejam comigo como é que ficam as linhas de campo desse solenoide. Então imaginem que eu tenho uma corrente aqui, ó, que vem aqui e entra lá, vem aqui e entra lá. A corrente faz assim, ó. Tá? No meu solenoide é uma corrente constante, ela vem lá e sai aqui, ó, vem fazendo esse fluxo aqui, né? Como se o meu solenoide passasse lá atrás do quadro. Ela faz assim, ó. Então, como que ficariam as linhas de campo desse solenoide? Então, eu vou olhar os dois pontos principais aqui para facilitar a visualização, tá? Então, eu vou olhar aqui a corrente bem na parte de cima do solenoide, que é bem a hora que ela sai do quadro, e aqui bem onde ela entra no quadro, que é a parte de baixo do solenoide, tá? Mas claro que existe corrente passando por todas as espiras, só que para não poluir muito a minha figura, eu vou olhar só desses dois pontos. Então, olha só, pela regra da mão direita, pela segunda regra da mão direita, se a minha corrente sai aqui, ó, desse ponto, lembra que o campo é dado pelos dedos da mão direita fazendo um círculo em torno de um fio, né? Nessa parte da espira, ele existe em torno de toda a espira aqui, ó, tá? Se eu estou olhando só esse trecho, aqui o meu campo faz assim, ó. Se a corrente está aqui, o meu campo é assim, ó. Né? Corrente e campo. Aí a corrente entra aqui, ó. Olha como que fica o campo, ó. Campo magnético, né? Corrente, campo. Então o meu campo, ele é aqui, ó. Horário, né? Aí a corrente entra, vai sair lá de novo, ó. Mesma coisa que aqui, ó. Meu campo é anti-horário. São várias linhas concêntricas, né? Eu estou desenhando duas porque é a nível de ilustração. Então a corrente entra aqui
Ó, de novo, meu campo tem o mesmo formato aqui, ó, para baixo aqui e para cima aqui. E assim sucessivamente, a corrente sai aqui e entra aqui. Então aqui as minhas linhas estão assim, aqui as minhas linhas estão nesse sentido aqui. E assim vai, né? Aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo, e aqui, né, no sentido horário, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Onde eu quero chegar com isso? O campo magnético, assim como o campo elétrico e força elétrica, ele é uma grandeza que se soma. Se eu tiver vários campos, eu tenho que somar todos os campos que eu tiver presente, né? Se eu somar as linhas de campo aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu sempre vou ter uma para cima, olhando a mesma distância aqui, ó. Já que a corrente é sempre a mesma, eu vou ter o mesmo valor de campo, né? Se eu olhar a mesma distância, além de ter o mesmo valor de campo, eu vou ter um vetor para baixo e um para cima. Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Né? Aqui tem para baixo e para cima, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, o que acontece? As linhas aqui fora do meu solenoide, ó, se anulam. Elas se anulam, eu tenho uma para baixo e uma para cima. Tá? Para baixo, para cima, ó. Isso aqui dá um campo nulo fora do meu solenoide. Por isso que o campo é nulo fora do solenoide. Só que olha o que acontece dentro do solenoide. Olha aqui, ó. Essa linha tá assim, né? Ó. Ó, todas apontam no mesmo sentido. As de baixo, olha a volta aqui, ó. Também apontam no mesmo sentido. Então essas linhas aqui, elas se somam, todas apontando para a direita nessa figura aqui, ó. Então elas se juntam para formar um campo magnético intenso e uniforme. Por isso que o solenoide é bastante estudado, porque no interior dele eu consigo formar esse campo elétrico o campo magnético, uniforme, e ele é bem intenso, e fora do solenoide meu campo é nulo. Tá? E aí a fórmula é a fórmula que eu vou mostrar para vocês. Então, para fazer o cálculo do campo magnético de um solenoide, imaginem que eu tenho um solenoide agora, que eu fiz um corte no meio e eu tô tendo uma visão da metade do solenoide. Eu até preferi pegar a figura do livro, que eu acho que ficaria mais clara, porque eu desenhando aqui na mesa digitalizadora não é muito fácil. Ó, mas isso aqui é um solenoide, ó. A parte de trás do solenoide tá como se fosse atrás da nossa tela aqui, ó. E aí ele tá cortado bem no meio, tá? Então nós temos aqui, ó, cada quadradinho desses, cada divisão desses é uma espira do solenoide, né? Ele é um solenoide compacto. Então cada quadradinho aqui representa a divisão ali, que é uma espira, onde a corrente entra no xizinho e sai aqui no pontinho. A corrente entra e sai, entra e sai, entra e sai, tá? Por isso que tem vários xizinhos embaixo, a corrente sempre entra na parte de baixo e a corrente sai aqui na parte de cima, tá? Essa é uma representação um pouco mais clean em relação àquela que eu fiz com as linhas de campo, para a gente poder fazer o cálculo agora do campo magnético do solenoide. Então, nós temos as linhas de campo. Lembra que o solenoide, ele é um material bastante utilizado porque ele forma um campo uniforme e intenso no seu interior, que são essas linhas de campo verde aqui, ó.
tá? Então, as outras linhas, né, externamente, a gente considera que o campo é nulo, então a gente só tem esse campo aqui interno, intenso e uniforme, tá? E nós queremos calcular o campo magnético do solenoide. Como a gente considera o solenoide ideal, que tem um comprimento bem maior do que o diâmetro, e aí eu acho que vocês entenderam por que na representação ali das linhas de campo, né? Pra gente não ter efeitos nessas bordas aqui, ó, né? É ter só a parte do campo uniforme. Então, como nós consideramos um solenoide bem longo, e ele tem um número de espiras, de densidade de espiras constante, nós vamos fazer o cálculo para o campo tomando apenas uma parte do solenoide. Por isso que a gente considera a densidade de espiras, para não precisar considerar o solenoide inteiro, tá? E eu vou usar a lei de Ampère agora para o cálculo do solenoide. Então, nós temos uma figura aqui, ó, onde nós vamos traçar um retângulo, é isso que foi feito aqui, ó. Foi traçado um retângulo porque a lei de Ampère exige que a gente faça uma curva fechada englobando a corrente, tá? Então, nós estamos... Ah, está englobando parte da corrente. Sim, está englobando parte da corrente, mas vocês vão ver que depois, quando a gente deduzir a equação, esse tamanho que nós vamos pegar aqui, ó, não vai influenciar, tá? Então, nós vamos fazer um retângulo. Poderia ser um círculo? Poderia, mas é que nós estamos contemplando o formato das linhas de campo. Lembra que a lei de Ampère é conveniente quando a gente tem simetria, tá? Então, nós estamos contemplando o formato das linhas de campo aqui nessa parte aqui do retângulo, tá? Então, a nossa curva fechada aqui vai ser um retângulo. E aí, o retângulo aqui só tem pontos de A a B, de B a C, de C a D e D a A, para você se situar em qual parte do retângulo eu estou trabalhando, tá? Esse retângulo tem uma altura aqui que eu nem preciso dizer quanto que é, vocês já vão entender por quê. E um tamanho aqui, uma largura H, tá? Esse é o tamanho do meu retângulo aqui, ó, no comprimento H, tá? E segundo a regra da mão direita, se a corrente está saindo aqui, ó, se vocês colocarem a mão direita, o polegar aqui junto com a corrente, vocês vão ver que a orientação da amperiana vai ter que ser nesse sentido anti-horário. E assim ela casa com a orientação do campo magnético, tá? Então, aparentemente está tudo certo aqui na figura. Então, para fazer o cálculo da lei de Ampère é uma fórmula assim, ó, a integral de linha dB escalar ds é μ0 corrente envolvida, né? Só que, como que eu vou fazer essa integral de linha? Eu tenho um cosseno aqui dentro, ó. Então, eu vou dividir isso aqui em 4 termos. Porque como eu tenho cosseno de um ângulo entre o campo e o ds, aqui o comprimento da minha amperiana, como eu tenho ângulos diferentes aqui, ó, DA para B é um ângulo, B para C é outro, CD é outro e DA é outro, eu vou dividir em 4 termos essa integral aqui, tá? Então, eu vou fazer a integral dBds indo dA até B. Eu vou fazer a integral dB ds indo dB até C. Integral dB ds indo dC até D. E a integral dB ds indo de D até a A para fechar, né? Isso aqui é um caminho fechado. A soma desses 4 termos
é μ0 vezes a corrente envolvida. Tá? Que é a lei de Ampère, ela só foi aberta. Então, vamos só dar uma olhadinha em termos de ângulo para cada termo aqui, ó. Primeiro termo, A até B é esse trecho aqui, ó. Quanto que é o ângulo? Porque existe um cosseno nesses produtos escalares, né? Cosseno de θ aqui, ó, vai ser zero, né? O trecho AB e o campo magnético tem um ângulo de zero, né? Então, aqui vai ter um cosseno de zero para esse termo. Só estou analisando em termos de cosseno. Para o segundo termo, dB até C, olha o ângulo aqui, ó. DS está para cima e B está na horizontal. O ângulo aqui é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Esse termo aqui vai a zero, tá? De C até D, o que nós temos? O ângulo é 180, só que o campo magnético fora do solenoide é zero. Então, esse termo aqui vai a zero, porque o meu campo é zero, tá? No último termo, de D até A, ó, o dA está para baixo, o campo está para a direita, nós vamos ter de novo um ângulo de 90, cosseno de 90 é zero. Então, na verdade, o único termo que me interessa aqui para esse cálculo é o primeiro aqui, ó, que é o termo de A até B. Todos os outros vão dar zero, tá? Então, quanto que vai dar esse cálculo aqui, ó? Então, eu vou ter B integral de ds cosseno de zero, que é 1, né? Isso é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. A integral de ds é o tamanho desse, é o comprimento aqui, ó, desse trecho. Esse trecho aqui, ó, tem um tamanho h, né? Poderia fazer de 0 até h, vai dar h. Isso aqui é h. Então, eu tenho b vezes h igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Quem que é a corrente envolvida agora? A corrente envolvida, eu vou mudar de cor. A corrente envolvida, nós temos que ver que a corrente envolvida pela amperiana, aqui ó, eu tenho algum número de termos aqui, N termos, que eu não sei exatamente quantos são, vezes as correntes individuais que passam em cada espira, né? E a gente, existe uma relação matemática que vai aparecer agora para a solenoide, que a gente chama de densidade de espiras. A densidade de espiras me dá uma noção dessa compactação das espiras aqui. A densidade de espiras é o número de espiras dividido pelo comprimento. Isso aqui para o caso total, tá? Isso aqui é a densidade de espiras, ó. N é o número total de espiras e o comprimento total do solenoide, tá? Então, vai me dar um número de espiras por metro, um número de espiras por unidade de comprimento. Só que se a densidade de espiras vale para o todo, nesse pedaço em particular que eu estou tratando aqui, ó, vou chamar de N', que não é o N total. Para esse pedaço, ela vale também. Se a densidade de espiras é constante, ela vale para todo ou vale só para esse pedaço H. Eu tenho a mesma densidade de espiras no todo ou no meu pedaço H, né? Então, ó, quem que é o N' nessa fórmula aqui, ó? O número de espiras nesse pedaço aqui é a densidade de espiras vezes H. Então, quem que é a corrente envolvida pela minha amperiana é N, que é a densidade de espiras, vezes H, que é o comprimento do retângulo, vezes a corrente I que passa nas espiras, certo? Então, vou voltar a substituir lá na minha equação. Então, eu tenho aqui, ó, B vezes H é μ0 vezes
NHI. H e H simplifica, então nós chegamos numa fórmula para o campo magnético que é μ0 e N. Essa é a fórmula do campo magnético de um solenoide ideal, só que é o campo no interior do solenoide, no exterior o campo é igual a zero, tá? E nós usamos o caso do solenoide ideal, ó, onde nós tiramos os efeitos de borda e o solenoide ideal tem um comprimento bem maior do que o raio. Percebam que ó, não tem nenhuma dependência com H na minha fórmula final. Ó. Eu fiz uma amperiana limitada de tamanho, mas ó, não existe nenhuma relação aqui na minha fórmula final. Eu eliminei a dependência com o tamanho da amperiana. Tá? A outra situação, então, é para o solenoide, vocês guardem essa fórmula, que é no interior do solenoide, e essa fórmula de densidade de espiras, que às vezes vocês vão ter que substituir no lugar desse N aqui, ó. Tá? Outra coisa que vocês vão perceber nos problemas é que às vezes os problemas falam em toroide, ao invés de solenoide. O que é o toroide? O toroide é um solenoide fechado. Quando tu fecha as extremidades do solenoide, ó, tu forma o que a gente chama de toroide. Ele tem um formato como se fosse um pneu ou uma rosquinha, tá? E aí no toroide nós vamos calcular o campo dentro do toroide, porque se ele é um solenoide fechado, no exterior o campo é desprezível e nós calculamos apenas no interior. Como a gente curvou o nosso solenoide, o nosso campo não é mais uniforme, tá? Ele tem uma variação, mas nós vamos calcular o valor médio, o valor no raio médio, tá? Então, por isso que a amperiana aqui na figura está no meio. A gente calcula no raio médio, é o usual, tá? Tem um diâmetro interno e externo. Então, o usual é fazer o cálculo no raio médio. E a fórmula, como era a fórmula do solenoide, assim, ó, μ0 e N, a fórmula do toroide parte dessa mesma fórmula, tá? Esse Nzinho aqui, ó, para o solenoide era N vezes H, né? Agora, aliás, tá certo. Para o toroide vai ser N, que é um número total ali, né, de espiras, dividido pelo comprimento do toroide, tá? Então, nós vamos substituir ali, nós vamos ter μ0 i N dividido por L, e o comprimento do toroide, o toroide tem uma circunferência de comprimento. Se eu usar o raio médio, eu vou usar o comprimento com o raio médio, 2πr, e essa aqui é a fórmula do toroide. Todos os campos que eu mostrei até agora são calculados em Tesla, que é a unidade de campo magnético.